Então, pessoal, já está para iniciar aí o Salão do Reino, a reunião. São 6h23. Estou testando aqui o áudio do Salão do Reino e o vídeo. Vai ficar. Calculando o tamanho do vídeo. Então esse é o Salão do Reino do Jeová. Vídeo na gravação. Salão do Reino. Reunião de data 16/5/2026. Horário 6h24 da noite, da tardezinha. Eu vou fazendo uns testes. Vou tá aqui. Vamos ver o que tá no áudio. O canal que tá. Áudio settings. Microfone. Aí o Salão do Reino. Vai começar a reunião daqui a pouquinho, falta 5 minutinhos. Faltam 5 minutinhos para iniciar. Nós vamos regular o som do microfone deles lá. Pessoal, Salão do Reino.
vai ficar. Boa noite mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos os irmãos reunidos aqui na casa de Jeová. Dizer que é um imenso prazer ter vocês todos aqui. E se as condições permitem, pedimos a todos que fiquem de pé e juntos vamos entoar um cântico com o tema Jeová é meu refúgio. Quero pedir a todos os irmãos, se puderem, que acompanhem também com seus dispositivos, porque possivelmente vai dar um pequeno problema aqui. Então agradeço a todos. Então, por favor, todos nós cantemos Jeová é meu refúgio. Cante número 8. Eles já estão relatando que tem problema lá no cântico. No caso, eu vou ter que abaixar o volume aqui do meu microfone ainda. Abaixar o volume do microfone. Então, esse é o Salão do Reino, se me Jeová, tem um cântico, né? Cântico do Salão do Reino, que é para louvar Jeová Deus, talvez umas músicas, né, que são cantadas com cânticos no livro. Oração pela internet também.
depois também, a minha oração. E são duas reuniões, ok? Depois desse cântico tem a oração. Depois finalizou as reuniões. No meio da reunião também tem um cântico, né? No finalizar uma reunião tem um cântico e uma oração. Então, do cântico e uma oração. No começo parece meio chato, meio lento. Parece meio devagar, mas a pessoa vai acostumando. Nosso amoroso Deus, nosso Pai Jeová, que habitas nos céus, estamos felizes, Jeová, reunidos aqui, congregação, para bendizer o seu nome, para louvar o seu santo nome através dessa reunião. Pedimos as suas bênçãos, seu Santo Espírito, para que todos nós possamos sair daqui mais edificado, mais fortificado, mais preparados para servir o Senhor ainda melhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe também os irmãos que ainda estão se achegando, para que eles consigam chegar em segurança e também aproveitar esse banquete espiritual que o Senhor proveu para nós nessa noitinha. Nós pedimos as suas bênçãos, seu Santo Espírito, e pedimos não porque merecemos, Jeová, não merecemos nada do Senhor, mas pedimos tudo em nome do seu Filho amado, nosso Rei, já entronizado, Senhor Jesus. Amém. A congregação Vila Recreio fez um arranjo com a congregação Central de Betim e ele nos enviou, a congregação nos enviou o nosso irmão Dino Monteiro. E ele vai explanar o tema. Você confia em Jeová? Ouvimos. Esse tema é uma pergunta bem interessante, né? Você confia em Jeová? Você confia que Jeová realmente é a sua fortaleza, assim como nós entoamos no cântico? Quando falamos em confiança, nós lembramos de uma brincadeira que os pais costumam fazer com os filhos, né? Os filhos estão ainda jovenzinhos, os pais costumam colocar o filho em cima de uma bancada, de uma mesa, um local um pouco mais alto, e pedir para o filho se jogar nos seus braços, né? E os filhos se jogam assim, sem pensar duas vezes, né? Eles têm certeza que o seu pai vai o amparar, não vai deixar que ele se machuque. Confia no seu pai, né? Será que nós confiamos em Jeová dessa forma? Se Jeová pudesse, talvez, fazer essa brincadeira com a gente, né? Mandar a gente subir num local mais alto e falar: olha, pode se jogar que eu vou te amparar. Será que nós vamos nos jogar mesmo? Temos essa confiança em Jeová? Não importa a dificuldade que estejamos passando, né? Será que sempre confiamos em Jeová? Confiamos que Jeová não vai nos deixar se machucar, né? Nos ferir, algo ruim acontecer conosco? Mas talvez também se fizermos essa pergunta a outras pessoas no mundo, você confia em Deus? Ela vai dizer: ah, confio, com certeza confio muito em Deus. Mas será que elas demonstram isso através de suas ações? As ações delas mostram que elas realmente confiam em Jeová? E se pudéssemos fazer essa pergunta às pessoas que viviam lá em Jerusalém na época do profeta Isaías, talvez elas também responderiam que confiavam em Jeová, né? Os líderes religiosos daquela época, eles iam dizer: nós confiamos em Deus, sim, né? Mas note em que os governantes daquele povo na época, eles depositavam fé, em quem eles depositavam fé. Tanto que Jeová inspirou o profeta Isaías a dar um alerta bem pesado para eles. Está lá em Isaías, no capítulo 28, versículos 14 e 15. Se você puder abrir sua Bíblia, Isaías 28, nós vamos ler o 14 e o 15. Note que Jeová disse a eles, né? Falando da sua confiança. Ele disse:
Portanto, ouçam a palavra de Jeová, homens arrogantes, governantes desse povo que está em Jerusalém. Pois vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, fizemos um acordo com a sepultura. Quando forte inundação vier, ela não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e nos escondemos na falsidade. Então, embora talvez até professassem confiar em Jeová, mas note o que eles faziam, no que realmente eles depositavam suas, né, realmente acreditavam. E os líderes religiosos de Judá, então, eles se gabavam das suas alianças políticas. Eles achavam que essas alianças podiam protegê-los da derrota. Eles achavam que não precisavam de Jeová, pois haviam feito um pacto mesmo com a morte, para que ela deixasse eles em paz. Suas alianças não passavam de uma mentira e uma falsidade. Essa aliança não os protegeu, né? Por isso Jeová inspirou o profeta Isaías a escrever, mesmo no capítulo 28 aí, nós não vamos ler, o versículo 20 diz que a confiança deles era como uma cama curta e um lençol estreito. Já imaginou deitar numa cama curta e se cobrir com um lençol estreito? Se você tentar esticar os pés, eles ficam sobrando para fora da cama. Se você encolher e tentar se cobrir com um lençol, seus joelhos vão ficar para fora. Não tem jeito. Então, não vai proteger. E Jeová comparou, então, a crença deles, a fé deles, no que eles depositavam confiança, era como se fosse um lençol estreito e uma cama curta. E hoje, irmãos, será que isso mudou? Como é a confiança das pessoas da cristandade hoje? Será que é diferente? Embora elas professem confiar em Jeová, suas ações demonstram exatamente o contrário. Eles tomam suas decisões baseadas só na sua própria sabedoria, naquilo que eles têm, né, na sua própria força, às vezes até mesmo no dinheiro, né? Eles confiam no sistema político em vez de confiar no reino de Deus. E de maneira similar ao que aconteceu nos dias de Isaías, esse estreito relacionamento da cristandade com o sistema político, com os líderes políticos, não vai proteger, né? Quando chegar o dia em que Jeová exigir uma prestação de contas deles, né? Na verdade, esse relacionamento vai levar a eles à ruína. Né? Hoje a cristandade ela tem se aliado a partidos políticos. Nós vemos aí, né, pessoas que professam a fé em Jeová, a fé em Deus, se candidatam a cargos políticos, se elegerem, né? Tem até bancadas lá no Senado e na Câmara, né? De pessoas que dizem que são religiosos e que confiam em Jeová, né? Então, dessa forma, eles se aliam ou apoiam o sistema de Satanás, o governo de Satanás, e não o reino de Deus. E essas alianças políticas é um refúgio falso. Né? E o resultado é desordem, guerras uma atrás da outra, corrupção nos governos e todo tipo de coisas que Jeová detesta. Mas veja o contraste daqueles que confiam realmente em Jeová. Vejam que confiam no reino de Deus e não confiam em governos políticos. Então, esse nítido contraste com o mundo dividido em sentido político e social e religioso, o servo de Deus, eles demonstram algumas características que tornam diferentes, né, de outras pessoas. Nós vamos ver 5 características que mostram que aqueles que confiam em Jeová, né, os servos de Jeová, aqueles que servem a Jeová realmente, se diferencia dessas pessoas que não confiam em Jeová. A primeira característica, estão unidos como verdadeiros adoradores numa fraternidade mundial. Aqueles que amam a Jeová, eles não brigam, eles não criam confusão, né? Nós vemos
o contraste, né? Basta ver o noticiário, pessoas, às vezes, por causa de uma fechadinha, o sujeito vai lá e atira no outro, né? Ou sai dando pancada no outro. Por causa, às vezes, de um deslize ali no trânsito, a pessoa estava distraída, de repente fechou, né? Então, o povo de Deus está unido em contraste com as pessoas do mundo. E eles estão unidos porque a sua união é baseada no amor a Jeová. Né? Lá em Salmo 133, 1 diz que como é bom e agradável, irmãos, viverem juntos em união. E realmente é muito bom, né? E a segunda característica são zelosos na pregação das boas novas do reino de Deus, uma mensagem de salvação. O único grupo religioso que faz isso são as testemunhas de Jeová. Não vemos outro grupo de religiosos fazendo isso, né? Levando a verdade às pessoas, libertando as pessoas da mentira que a religião falsa pregam a eles, né? Batemos lá de casa em casa, às vezes somos até mesmo mal interpretados, mas fazemos isso porque sabemos que o reino de Deus é o melhor caminho para salvar a humanidade, né? E nós também colaboramos com o cumprimento da profecia de Mateus 24:14, né? As boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada. E nós fazemos isso. Terceira característica, são felizes como Deus é, né? Jeová é um Deus feliz. Lá em 1 Timóteo 1:11 diz que Jeová é um Deus feliz. Então, o único grupo que é feliz, né? Tem essa união, são as testemunhas de Jeová. Nós temos problemas, como todos têm, mas temos a confiança em Jeová. Sabemos que Jeová vai resolver todos esses problemas. Então, somos felizes por isso. Outra característica, usam os princípios bíblicos como base para a sua conduta. Os cristãos usam a Bíblia como guia para tomar decisões, né? Não confiam naquilo que sabem ou naquilo que aprendeu na escola, nada disso. Confiam na Bíblia. Provérbios 3:5 diz que nos aconselha, né, confiar em Jeová de todo o nosso coração, né? E nós fazemos isso, confiamos nele. E a quinta característica, né? Não temos preconceito, não somos parcial, né? Não pregamos a um grupo específico de pessoas, né? Nem um grupo de, de, de pessoas específicas, nós pregamos a todo tipo de pessoa. Jeová está de braços abertos para receber qualquer um, não tem discriminação, não tem parcialidade, não, nós batemos na casa de todos, né? E pregamos a todos. Lá em Gálatas 6:10 também, né? Diz para fazermos o bem a todas as pessoas. E nós fazemos isso. Irmão, talvez no análise que façamos, tenhamos, talvez, alguma dessas características, não estamos, talvez, estivemos falhando nela ou fazendo, né? Podemos melhorar nela? Se for o caso, podemos, né, nos esforçar para melhorar numa dessas características. E por que nós podemos confiar plenamente em Jeová? Note aí na sua Bíblia o Salmo capítulo 46, o versículo 1. Por que nós podemos confiar em Jeová? Por assim dizer, né? De olhos fechados, sem qualquer ressalva. 46, 1. Esse texto nós cantamos no nosso cântico, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Então, Jeová é essa ajuda que temos, né? Ele está sempre pronto a nos ajudar. Basta pedirmos a sua ajuda, né? Nós confiamos em Jeová porque sabemos que Jeová está do nosso lado e é mais poderoso do que qualquer outro mal que possa acontecer conosco, né? Ou qualquer outro inimigo que possa nos ameaçar. Deus é a nossa ajuda encontrada, então, durante as nossas aflições, quando estivermos passando por dificuldade,
temos a certeza e a confiança que podemos recorrer a Jeová. Mesmo que coisas ruins possam acontecer, né? Como doença, catástrofe, outros males, nós podemos confiar que Jeová vai nos ajudar. Irmãos, é assim que você se sente? Você confia em Jeová plenamente, de todo o coração? Bom, mesmo que você já tenha muita confiança em Jeová, nós sabemos que todos aqui têm, né? Será que nós podemos supor que essa confiança já é o suficiente? Não precisamos alimentar essa confiança, aumentar essa confiança a cada dia? A confiança é algo que temos então que alimentar, né? É como uma planta, né, que precisa de água. Se você parar de molhar, ela vai murchar ou vai secar. A nossa confiança é a mesma coisa. Se parar de alimentar essa confiança, ela também vai, uma hora ela vai murchar. E o que podemos fazer, então, para aumentar a nossa confiança em Jeová? Está lá em Provérbios 22, 19. Se você puder abrir sua Bíblia novamente, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 19. Provérbios 22, 19. Note o conselho. A fim de que a sua confiança esteja em Jeová, dou-lhe hoje conhecimento. Então, o conhecimento sobre Jeová é que vai nos ajudar a alimentar ou fortalecer a nossa confiança. Quanto mais o nosso conhecimento de Jeová aprofunda, mais a nossa confiança nele também é profunda. É como um amigo que nós conhecemos há pouco tempo, fazemos uma amizade recente. Será que ali nos primeiros, né, meses de amizade você já confia totalmente na pessoa? Certamente que não. Essa confiança vai desenvolvendo à medida que essa amizade vai estreitando. E para você conhecer, para você confiar na pessoa, você precisa conhecer, saber como ela age, saber o que ela faz, algo que ela já fez, né? Isso aumenta a confiança. Em Jeová é a mesma coisa. Precisamos a cada dia mais aprofundar o nosso conhecimento sobre ele para que a nossa confiança também aumente. E Jeová fornece algumas ajudas, né? Para que nós possamos aumentar a nossa confiança nele. Primeiro, ele nos deixou a sua palavra. A Bíblia, ela mostra os atos que Jeová já fez para pessoas no passado e que ele promete fazer também no futuro. Então, à medida que nós vemos as profecias que já foram cumpridas, que Jeová nos deu, e elas já foram cumpridas, essa confiança em Jeová aumenta. Quando lemos a Bíblia, estamos escutando a Jeová. E veja que bênção Jeová promete para aquele que escuta ele. Também está em Provérbios. Se os irmãos quiserem ler a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, está em Provérbios capítulo 1 e o versículo 33. Olha as bênçãos que Jeová promete para aqueles que o escutam, né? Diz o seguinte, olha: mas quem me escuta residirá em segurança e ficará tranquilo, sem temer nenhuma calamidade. Então, escutar a Jeová nos dá segurança, ficamos tranquilos. Então, quando ficamos do lado de Jeová, não precisamos ter medo, né, de nada. Sabemos que Jeová vai nos ajudar em qualquer circunstância. As pessoas que ficam então do lado de Jeová sabem que nada, né, pode acabar com a paz que vem de escutar a Jeová, lendo a sua palavra. Então, para conhecermos a Jeová, nós precisamos ler a Bíblia diariamente, tirar tempo para meditar no que lemos e fazer pesquisas, ter um estudo profundo da Bíblia, um estudo pessoal e regular da Bíblia, para conhecermos melhor a Jeová. Outra ajuda que ele nos fornece é a valiosa ajuda que ele nos fornece, né? Para aumentar a nossa confiança, é o precioso privilégio da oração. Então,
falar com Jeová, né? Abrir o nosso coração com ele nos ajuda a aumentar a nossa confiança. Nas nossas orações, nós podemos falar das nossas ansiedades, contar os nossos problemas para Jeová, mostrar a ele, agradecer a ele por tudo que ele faz por nós, né, e vem fazendo, né, e pedir a sua ajuda. Então, essa comunicação com Jeová também vai aumentar a nossa confiança nele. Então, quanto mais frequente for as nossas orações e também quanto mais regular, né, for essas orações, mais vai aumentar também a nossa confiança em Jeová. E outro meio para edificar a nossa confiança em Jeová é estarmos presentes, né, na companhia de pessoas que também confiam nele, né? Jeová então ordenou que seu povo se reunisse regularmente para adorá-lo e encorajar um ao outro. Então, às vezes, sua confiança está um pouco baixa, você está do lado de um irmão que tem muita confiança em Jeová. Às vezes, ele vai contar para você algo que Jeová fez para ele e vai edificar sua confiança. E, finalmente, também, para fortalecer a nossa confiança, devemos estar ativos na pregação, estando sempre prontos a partilhar as boas novas com outros. Na época da reconstrução das muralhas de Jerusalém, Neemias deu um exemplo disso, né? De encorajar as outras pessoas, de estar encorajando outros, né? As pessoas que eram opositores, né? Que se opunham à construção das muralhas, eles começaram a zombar daquelas pessoas que estavam reconstruindo as muralhas, né? Eles diziam até que eles eram loucos, né? E em vez de responder essas acusações, o que Neemias fez? Ele encorajou aquelas pessoas que estavam com ele, né? Ele orou a Jeová e, além disso, ele tomou uma ação para encorajar aquelas pessoas, né, que estavam participando com ele na reconstrução. E qual foi o resultado dessa confiança em Jeová que Neemias demonstrou e também do encorajamento dele àquelas pessoas que estavam com ele ali, né? O resultado foi que as muralhas foram construídas em 52 dias, mesmo com toda essa oposição, né? E hoje não é diferente, né? As testemunhas de Jeová, elas cumprem a importante designação de pregar as boas novas e precisam confiar em Jeová para isso, né? Assim como aconteceu lá com Neemias, os opositores tentam impedir a obra de pregação, né? Em alguns países, até com prisão, né? Com proibição, né? Nós vimos no boletim número 3, né? Muitas pessoas ainda estão presas porque pregam as boas novas. Mas será que os irmãos desistem por causa disso? De forma nenhuma, né? Às vezes, até mesmo quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia, de tantas zombarias, às vezes, de oposição da família, a pessoa desiste de estudar a Bíblia, né? Mas, assim como Neemias, não nos deixamos intimidar. Assim como ele, temos nos armados das ferramentas que o escravo fiel e prudente tem nos fornecido para nos habilitar a sermos produtivos na obra de pregação. No tempo de Neemias, a oposição era tão grande que a Bíblia mostra que eles tinham que segurar a espada numa mão e trabalhar com a outra, né? E nós também temos feito isso, né? Mesmo com toda a oposição, com ameaças, né? Não no Brasil, até que nós somos tranquilos, mas temos relatos de muitos países que existem ameaças, né? Nós vimos, há não muito tempo atrás, salões do reino sendo invadidos por pessoas, né? Opositores, mas estamos lá. Temos certeza que isso tudo vai acabar e Jeová nos promete isso, né? Então, nós devemos sempre nos lembrar de Jeová, né? Orar constantemente para Ele, e se não tivermos nada para pedir, né? Oramos para agradecer. Com certeza, todos aqui já tiveram a ajuda de Jeová, que se ficasse agradecendo o resto da vida, ainda não seria o suficiente, né? Mas com certeza
nesse mundo que nós vivemos, nós sempre temos algo para pedir, né? Talvez não para nós, mas para um amigo, para um parente que está passando por uma dificuldade, e nós fazemos isso. Então, temos que orar a Jeová frequentemente. Nós precisamos também servir a Jeová de toda a alma. E o que significa servir a Jeová de toda a alma, né? Significa literalmente da alma, de todo o nosso ser, né? A pessoa inteira, né? Com todas as nossas habilidades físicas e mentais. Portanto, o servir de toda a alma é dar de nós mesmos, usar todas as nossas faculdades e usar a nossa energia ao máximo possível para servir a Jeová. Então, em termos simples, é fazer tudo que nós tiver ao nosso alcance para servir a Jeová. E servir a Jeová é o maior privilégio que temos, né? Nem sempre nós podemos fazer tudo que nosso coração quer para Jeová, né? Mas se fizermos nosso melhor, com certeza Jeová já fica muito feliz, né? A Bíblia, inclusive, mostra o exemplo lá de Maria, irmã de Lázaro, que ela, quando ela despejou aquele óleo dispendioso lá, né? Muito caro sobre a cabeça de Jesus Cristo, né? Quando as pessoas falam, mas devia vender isso e dar para os pobres, né? Jesus falou, não. Ela está fazendo o seu melhor, está dando o que ela tem de melhor. E nós queremos fazer isso, né? Dar o que nós temos de melhor para Jeová, né? E também da viúva, né? Pobre que deu apenas 2 pequenas moedas. Jesus ele não ficou comparando uma com a outra, uma que deu muito e a outra que deu pouco, né? Por quê? As duas deram o seu melhor para Jeová. Então, para ele, aquelas 2 moedas da viúva tinha tanto valor quanto aquele óleo que Maria despejou sobre a cabeça de Jesus Cristo. Então, se você não tem condições de fazer muito, faça o que você pode, né? Se você não tem condições de fazer 30 horas como um pioneiro auxiliar ou 50 horas como pioneiro regular, faça 1 hora, meia hora. Se esse for o seu melhor, você já está fazendo o que Jeová espera de você, né? Irmãos, então, nós precisamos manter a nossa confiança em Jeová até o fim, né? Jeová ainda é paciente com as pessoas das nações, né? Uma prova disso é que os zelosos pregadores das boas novas continuam a avisar esses governantes, né? E seus súditos que se sujeitam ao reino de Deus. Milhões de testemunhas de Jeová estão declarando zelosamente essa mensagem do reino em mais de 240 países, né? E fazemos esse trabalho com alegria antes que se cumpra a profecia descrita em Salmos 2:9, né? Você quer abrir a sua Bíblia e ver essa profecia também? Está lá no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 9. Jeová vai fazer isso, né? Diz lá, olha, falando de Jeová, né? Você quebrará com um cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Então, Jeová ele promete despedaçar esse sistema usando um cetro de ferro e o sistema como se fosse um vaso de barro, né? Já viu uma barra de ferro bater num vaso de barro? Quebra facilmente. E Jeová promete fazer isso, né? Então, assim, irmãos, devemos continuar zelosos de obras excelentes e confiar em Jeová. Desse modo, veremos o cumprimento de outra profecia, que está também em Salmos, do capítulo 46, versículos 7 a 9. Vamos ver também essa profecia, que nós queremos ver o cumprimento. É o Salmo 46, do 7 ao 9. Se todos se encontraram, diz:
Jeová dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E note, venham testemunhar os atos de Jeová, como ele faz coisas espantosas na terra. Ele põe fim às guerras em toda a terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros militares no fogo. Notaram aqui que Jeová faz um convite para que nós possamos testemunhar esse, esses eventos que ocorrerão em breve? E como nós podemos fazer para testemunhar esses eventos? Continuar confiando em Jeová, continuar servindo em Jeová de toda a alma, né? Jeová promete a destruição acabar com as guerras, destruição, a queima das armas, acabar com qualquer arma, né? E mais, né? Promete acabar com as doenças, acabar com a morte, e nós queremos testemunhar esses eventos, né? Então, confie em Jeová e sirva a Jeová de toda a sua alma agora, né? Se você ainda já é uma testemunha de Jeová, aumente a sua confiança nele. Continue a estudar a Bíblia. Tenha um estudo regular da Bíblia todos os dias. E se você está só estudando a Bíblia, está só estudando a Bíblia ainda, continue também fazendo isso, né? Continue estudando a Bíblia e, e Jeová vai ajudar você a fazer as mudanças necessárias para você se dedicar a Ele um dia no batismo, né? E se você ainda não tem um estudo bíblico, né? Peça uma testemunha de Jeová um estudo, né? Veja como Jeová é maravilhoso e merece a nossa confiança. Veja como ele é digno de confiança. Aprenda sobre ele na Bíblia. E você vai descobrir que Jeová é um Deus maravilhoso e tudo que ele promete para o futuro. Portanto, irmãos e amigos, né? Que todos nós continuemos a confiar em Jeová e que nada distraia ou impeça, né, de servi-lo de toda a alma e dar o nosso melhor a ele. Pois ele não esquece do amor e da confiança que demonstramos a ele. E nos recompensará no tempo certo com vida eterna, num mundo justo, governado por Jesus Cristo, nosso amado Rei. Queremos agradecer, queremos agradecer primeiramente a Jeová por esse excelente discurso e nosso irmão Gino ter vindo à congregação central de Betim, dizer que gostamos demais do discurso que foi explanado. E para dar continuidade na nossa reunião, vamos convidar o nosso irmão Marcos Gleison. Nós extendemos mais uma vez boas-vindas a todos os irmãos que tiraram aí do seu tempo e suas energias para estarmos aqui presentes, com o objetivo de aprendermos mais sobre Jeová e assim estarmos fortalecendo a nossa fé nele cada vez mais. É elogiável aí o zelo de cada irmão em estar aqui presente. Bem, teremos agora então o nosso estudo bíblico com a ajuda da revista Sentinela. Mas antes de darmos início então a esse estudo, vamos fazer isso de maneira alegre? Vamos juntos entoarmos o cântico de número 7. Esse cântico de número 7 ele tem por tema Jeová, nossa força e poder, baseado em Isaías capítulo 12, versículo 2. Bom, aí foi os primeiros discursos, um dos primeiros discursos, com o irmão de congregação. E eu vou encerrar esse primeiro discurso aqui para testar o áudio, o vídeo, ver como é que ficou. E já separar o primeiro discurso para postar o primeiro, e depois postar o primeiro, o próximo, né, que é o primeiro da Sentinela. Em duas partes, né?
um de discurso bíblico, público, e outro de sua sentinela. E eu vou finalizar esse aqui e testá-lo, ok? São os dois, caso der algum problema, a pessoa fala, apagar o vídeo, apagar o áudio, a gente resolve. Mas eu tô fazendo isso, pessoal, porque é um modo que eu achei para pregar a Bíblia, fazer uma obra de pregação, ok? Não é para atrapalhar ninguém, não. Não é ficar criando vantagem em cima de ninguém, não, ok? Não é criar vantagem em cima de ninguém, não. Não vai tirar vantagem em cima de ninguém, não. Porque às vezes a pessoa, tá tirando vantagem, não sei o que, vai aparecer. Não, é só para pregar a palavra de Deus. Louvar a Deus, Jesus. Vamos finalizar aqui e a gente começa o próximo discurso da sentinela.